Olá, pessoas, tudo bem? Hoje vamos começar aqui mais um episódio do Desabafos de Quem Cria, com uma pessoa muito especial para mim, muito especial agora para o mercado de trabalho, não é mesmo? Ele que é CEO, que vem da escola de mídia e que já trabalhou em muitos cenários, muitas agências, muita experiência para compartilhar com a gente. Espero que você goste muito do bate-papo. E, enfim, eu não posso não gostar do bate-papo, né? Porque eu já converso com ele a minha vida inteira. Meu irmão mais velho, Luiz Palas. Obrigado por me receber. Muito obrigada por estar aqui. Ele que é CEO da Ocupe Digital, onde eu também trabalho. Então vamos falar um pouquinho sobre marketing, sobre coisas novas no mercado, polêmicas talvez. E é isso, muito obrigada. Bora falar. Ele que tem uma carreira já de quantos anos? Já tem uns 12 anos. 12 anos de carreira? E então vamos aproveitar e conta um pouquinho assim do começo desses 12 anos de carreira. Vixe. E Okay. aí até hoje, até se tornar o CEO da Ocupe. Tá. Eu acho que começa até um pouco antes, assim, né? Pra contextualizar, em termos de nunca fui uma pessoa muito satisfeita com as coisas, né? De ir pra manifestação, movimentar e tudo mais. Bicicletada, né? Bicicletada, aqui em Jundiaí a gente fazia, enfim. Então, enfim, sempre quis, né? Participar de alguma transformação, acho que esse é o ponto, né? Daí, assim que eu terminei o ensino médio, voltando lá atrás, assim que eu terminei o ensino médio, daí eu falei, preciso trabalhar, não sabia direito o que eu queria fazer, comecei algumas faculdades, mas sem ter certeza se era aquilo. Começou, só pra quem não sabe, ele começou querendo jornalismo. Criei pro jornalismo, sem saber direito o que era. Daí, enfim, com os meus pais, com os nossos pais, né, eu acabei falando assim, deixa eu trabalhar. E daí comecei numa loja aqui pequena de Jundiaí, contando estoque, aprendendo sobre o que era e-commerce, na verdade. E que na verdade foi o começo, né? Que foi quando bem... estava instalando o e-commerce na loja. Exato, então participei da implementação desse e-commerce, mas era pequeno, era uma coisa... E a gente falando de mais de 10 anos atrás, era um e-commerce diferente do que a gente conhece um pouco hoje, né? As plataformas estavam começando, assim, essas, digamos que qualquer um podia contratar, sem muito investimento e tudo mais. E aí comecei e deu uma sorte grande, porque na verdade o meu primeiro emprego foi depois... Tudo que eu segui depois veio dessa linha desse primeiro, né? Sim. Então, depois disso, consegui uma oportunidade lá embaixo também de assistente em São Paulo. Corri atrás, né? Uma multinacional japonesa chamada Rakuten, lá de baixo, mas onde consegui muita oportunidade mesmo. E daí nessa fase CLT, né, da minha vida, que na verdade acabou faz 2 anos e meio, basicamente, né, antes de começar o Ocupe, eu fui passando por diversas áreas, né, desde contar estoque, aprender por trás ali das redes sociais, até evoluir um pouco mais na parte de mídia, de realmente fazer a roda girar de uma loja virtual, né? E depois fui para uma parte de dados, enfim, eu sempre gostei de não ficar... Lógico, conhecer muito de alguma área, mas não ser isolado naquilo, ser especialista em aquilo e não olhar nada em volta. Muito pelo contrário, foi evoluindo para alguns direcionais, depois partindo para uma parte de negócios, para realmente complementar. Acho que o mundo tem que ser um pouco mais multidisciplinar, né? Então é um pouco do que eu busco no meu dia a dia. E, então daí tive toda essa fase de aprendizagem, de amadurecimento, como CLT nesse formato. Daí, e assim, participando antes de alguns programas de startups, tentando aprender, sempre falando assim, putz, eu amo isso, quero fazer alguma coisa diferente, mudar o mercado. Não sabia direito o que eu queria, mas daí, já tinha aberto startup quebrado a cara, enfim. Mas sempre gostei e aprendi um pouco dessas técnicas de como montar uma empresa, validar rápido, pivotar nessa questão de alterar, de não ficar preso em um modelo, esse é o certo e acabou, não. O mercado é muito flexível, né? E daí, enfim, estudando, quebrando uma empresa e tudo mais, a gente foi refletindo até há 2 anos, um pouco mais de 2 anos e meio atrás, abri a Ocupe Digital, que hoje é já eu conto, mas foi muito nessa pegada que eu comentei, embora hoje a gente não seja exatamente uma startup,
Que startup, assim, um pouco por definição, você pode vender hoje 10 produtos, amanhã 1 milhão de produtos, né? Então, digamos, plataformas digitais, etc., são altamente escaláveis. A gente não tem exatamente esse modelo, mas a gente tem isso muito na nossa veia, né? De trazer inovação, de mudar o mercado, né? Então, a gente não vem de família rica, mas sim de trabalhadora, né? De fazer acontecer. Rica, mas vem de família de comunicação. De então comunicação, não tinha pra onde a gente exatamente. Não, e esse é um ponto importante, tipo, quando eu fiz essa transição do CLT, né, de trabalhar ali numa agência para realmente abrir a Ocup, eu não podia me dar o luxo de ficar 6 meses testando, gastando dinheiro. Sim. E acabou. Então foi realmente assim, quando eu consegui o primeiro, já vinha planejando, estruturando, mas quando eu consegui o primeiro cliente, apertei um botão de começar a Ocup e desliguei da minha vida passada ali do trabalho que eu possuía. E no início é muito louco, assim, né? Porque a gente imagina muita coisa, a gente era basicamente eu, quando no day one, no primeiro dia mesmo. E a gente, quando começa, na verdade, e quando precisa fazer dinheiro, fazer acontecer junto com um sonho, a gente, qualquer pessoa que passava na rua era cliente. E não que seja ruim isso, né? A gente aprende, a gente pivota, entende onde é o nosso lugar no mercado. A Ocup, só contextualizando, é uma empresa que sempre quis ser a parceira para o seu negócio acontecer no meio digital, sempre digital. Então, hoje a gente é uma espécie de consultoria / agência que dá suporte para empresas que precisam realmente escalar, ter uma base, né, para realmente crescer no meio digital, porque muitas vezes as pessoas falam, abrir um e-commerce é fácil. Não, todos os gastos, assim, digamos que você teria numa loja física, você vai ter num e-commerce de plataforma, às vezes até mais. Então, hoje a gente presta alguns serviços, desde a parte de estratégia, de planejamento digital. Antes de começar um negócio digital, a gente já pesquisa o mercado, entende quais são as oportunidades, os desafios que esse cliente, que essa pessoa vai encontrar. Depois a gente tem uma parte de criação, que ali já faz parte desse time, vem crescendo bastante, cuidando desde a parte de redes sociais, mas até mesmo a comunicação para campanhas, né, voltadas à performance. E sempre pensando nisso, não só gastar por gastar, mas sim são investimentos, né, guiar esse cliente, essa pessoa a investir para ter um retorno futuro, né? Então Sim. É um pouco de como a gente opera hoje, tem toda a parte de mídia, de dados, né? Dentro da Ocup, hoje somos em 16 pessoas, mas vem crescendo bastante. E estou muito feliz, assim, né? Tipo, agora a gente está conseguindo realmente ter uma estrutura para alavancar, para realmente voar, né? Alcançar voos mais rápidos, além do que a gente já atingiu nesses 2 anos e meio, né? Então, já foi um avanço, assim. Foi um salto grande. 2 anos e meio. Exato. E assim, aproveitando, até dando um passinho para trás, né? Porque você teve essa experiência de agência, na verdade você começou, né, como uma loja. Sim. E aí você partiu para uma agência e hoje você tem a sua agência. Sim. E eu acho que tudo isso faz parte da sua construção também. Sim. Tudo que você vivenciou de coisas também que você não queria trazer para a Ocup, né? Muito. Então, por exemplo, hoje, né, então, para quem não está entendendo, hoje eu trabalho com o Lu na Ocup, eu sou a parte de design, né, junto com uma equipe de comunicação visual. E hoje, assim, eu não tenho experiências de outras agências, mas nosso círculo é rodeado de pessoas de comunicação que conversam sobre. E a gente sabe que as agências têm muitos pontos negativos e até tóxicos, né? Que a gente acaba se acostumando de trabalhos intensos, rotinas intensas. E isso é uma coisa que eu lembro de, desde o começo, você trazer e falar assim, não, a gente vai trabalhar no horário comercial. E sempre você foi preocupado nas pessoas da empresa, de tipo, saber se tá bem, tudo certo, o limite de cada um, precisa contratar mais gente, enfim. E eu queria que você contasse um pouquinho disso, da sua visão de mercado das agências. Coisas positivas também, que eu sei que você trouxe para a Ocup, mas coisas que você pensa assim, que poderia melhorar e coisas que você já vê mudando. Nossa, tem bastante coisa para falar, mas... Desabafa. Desabafos. Acho que... eu aprendi muito, né? Nas agências a gente tem um banho, uma imersão, né, no mercado de uma maneira absurda. A gente tem contato com clientes de todos
tamanhos, né, desde governo até startups, enfim, né, eu aprendi muito, sempre trabalhando um pouco mais na parte de mídia, consultoria de negócios, e só que isso, é um mercado muito complicado, muito nocivo hoje, assim, né, em termos de exploração, minha visão, né, que hoje o modelo tradicional das maiores agências, tudo mais, ele acaba sendo prejudicial para dois lados, assim, a conta não fecha de alguma maneira, né? Porque ele ao meu ver, tem um problema do lado do cliente, da agência empurrar muita coisa, como investimentos altos, até porque ela não tem, normalmente por contrato e tudo mais, um comprometimento de entregar um resultado. Ela é paga para tentar, né? Então é meio complicado um pouco dessa dinâmica. E na outra ponta, os funcionários, os colaboradores também sofrem muito, porque é um mercado que explora e na verdade, incentiva, né? Tem como legal você, exagerar nos horários, né? Eu acho que até a gente vê algumas séries ali das agências ali dos anos 80 e tudo mais. Era glamuroso você ficar até tarde, né? E depois você tem que já emenda um happy hour, mas na verdade eu acho meio nocivo, assim, depois de ter vivido essa experiência e visto muita coisa, é nocivo em termos de saúde, né? As pessoas, hoje, as agências não conseguem segurar muitos colaboradores, elas sofrem nessa retenção, na qualidade de vida, na quantidade, a gente chama de turnover, né? A quantidade de pessoas que saem da empresa, a perda de pessoas, né? E isso acontece, a gente já viu casos de, na mesma semana, funcionários saindo dessas agências, tendo problemas graves de saúde, porque realmente não se preza, né, tanto pelo bem-estar do colaborador, que é quem faz acontecer. Eu costumo falar, nós somos prestadores de serviço, no caso da Ocup a gente está até indo para um outro lado de, além da prestação de serviço, ter um produto, ter uma inovação, tecnologia acoplada, mas no geral, na raiz, a gente presta serviços. E para prestar serviços, a gente precisa de pessoas. Então, a nossa base, se a gente não cuida, é muito complicado, a gente vai ter problemas graves, né? Então, inclusive, assim, falando de transformação, né, que a gente fez, sabendo desse mercado, sim, a gente se importa muito com pessoas. A gente virou uma chave que a gente trabalha 100% remoto. Então, a gente tem pessoas, a gente dá oportunidade para pessoas excelentes no Brasil, no mundo, para trabalharem. E não necessariamente precisa estar em São Paulo para isso, né? Então, acho que essa é uma virada de chave. A questão do remoto nos trouxe muito aprendizado também na questão de como operar. Comparando com o mercado tradicional, você tem que ir lá, bater o dedo, ficar 8 horas, 9 horas ali, nos casos das agências, 10, 11 horas, né, na agência. E isso não significa que você está fazendo todas as entregas, que você está cumprindo o prazo e sendo o melhor de quem você poderia ser. Então, a gente virou essa chave para realmente... É esperado que cada colaborador fique conectado no horário comercial apenas, mas se você já entregou as tarefas do dia, porque a gente é baseado em entregas de tarefas, você tem um dia, você pode fazer o que você quiser no restante, né? Eu costumo brincar ali com vocês na questão de, meu sonho é que sexta-feira, 3 da tarde, ninguém precise trabalhar mais, porque, e é estranho isso, no início foi uma barra assim, porque eu vim desse mercado meio pauleira. Só que eu falei, cara, eu preciso aguentar e promover um ambiente mais tranquilo para a gente ter saúde, para manter a cultura da empresa, ser algo saudável, que não ser só por grana que as pessoas venham, mas por gostar, por achar, por realmente ter um tesão ali em trabalhar com a gente, né, no nosso processo. Então é algo que eu fico muito feliz, assim, lógico, não tem uns momentos de correria? Tem, você sabe. Entrou um cliente novo, a gente tem que dar um sangue, correr um pouco mais, mas no geral, né, eu acho que tenho muito orgulho da gente falar que é um ambiente mais tranquilo, né? Depois das 6, ninguém responde mais cliente. Pô, mas aí é meio ruim. Não é ruim. A gente tem processos, a gente tem metodologia para fazer isso acontecer e funcionar. E a gente vem se provando como performando muito mais do que outras agências tradicionais, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu tento provocar e fazer às vezes, né, quando eu abria o Ocup, eu falava assim, como que o mercado faz tal coisa? Não, como ele faz e eu tenho que fazer diferente, não vou copiar,
né? Então, por exemplo, uma das primeiras contratações que a gente teve foi o Murilo de projetos para ele fazer essa gestão de tarefas, para ele montar cronograma e não ficar só baseado assim, Lígia, você trabalhou hoje 8 horas? Não trabalhou? Pô, então você não é uma boa colaboradora pra gente. Não, muito pelo contrário, né? Então, acho que são transformações como essa que a gente vem tentando promover. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos desafios do trabalho remoto. A questão da pessoalidade, da conversa, são coisas que sentem falta e a gente vem abrindo até uma área, né, de People Experience para os nomes marqueteiros, né? Os nomes marqueteiros. Para realmente promover a integração das pessoas, para a gente realmente não virarmos robôs também que entregam, acaba, não, né? Relação é importante, né? Então são alguns desafios ali que eu vejo que a gente vem enfrentando, mas conseguindo assim com sucesso se movimentar, fazer diferente do mercado, né? E eu acho que isso faz com que a empresa consegue se manter, pagar as contas e muito bem. Aos poucos, né, a gente vem conseguindo também dividir mais lucros, né, da empresa e promovendo a qualidade de vida de quem está com a gente, né? Que é quem atende o cliente, é quem está todo dia ali batalhando com a gente. Se a gente não cuidar dessa pessoa, ferrou, né? Então, exato. É um pouco óbvio, mas ao mesmo tempo o mercado não pratica, né? É interessante que a gente estava conversando antes, antes da gravação, que a fórmula da Ocup mudou, né, com esse tempo. Porque, na verdade, eu lembro que quando eu entrei, eu fui uma das primeiras colaboradoras, Sim. né? E o foco era muito mais mídia, né? Mídia paga, e você também vem dessa escola, vamos dizer assim, né? E eu lembro muito também com o tempo, você falando assim, como tinham pessoas que ainda não estavam tão especializadas nessa área, porque quando a gente fala de agência, não sei se também é só porque eu venho dessa parte de comunicação, mas a gente imagina muito isso, o post, a gente fala muito da arte. Então, essa parte de mídia paga eu acho que começou também a crescer de uma forma mais recente, né? Também porque, enfim, as artes vêm desde do físico, né? Do papel e tudo mais. E hoje, com o digital, surgiram essa parte de mídias pagas, né? E hoje você também tem uma equipe de mídia, que é muito forte, mas tem uma equipe de social muito forte. Sim. E essa questão de social e mídia caminhar junto, e como que essa comunicação é importante, porque hoje a gente também vê nas agências que não se fala, né? Então a mídia paga uma coisa, social é outra, e não tem essa conversa. Sim. Então, me fala um pouquinho disso. Fazendo um paralelo com o mundo offline, porque, como você falou, né, é o que a gente conhecia há 20 anos atrás e, na verdade, a gente nem pegou isso na fase adulta, né, assim, onde era puramente offline, né, mas já existia mídia paga, era a mídia de TV, era o jornal, era o outdoor, enfim, né, rádio. Então, a mídia, de uma maneira geral, sempre existiu, só que o que acontece? Antes, pensa que você tem uma rede de lojas e você tem determinado budget, valor para investir nesses canais, e você, às vezes, tinha uma estratégia, às vezes não. Às vezes você fazia porque achava que dava certo, mas você não tinha nem como provar direito, sabe? Até os recursos que hoje a gente tem. Eu vejo, às vezes escuto rádio, né, e daí compre em tal loja, use o cupom da 89 e ganhe determinado desconto. Então hoje tem tudo, desde o off até principalmente no digital, se espera um resultado de determinado investimento. E eu acho que essa é uma virada de chave que algumas pessoas, enfim, não absorvem, e a gente como agência, né, a gente tenta deixar isso muito claro, que todo investimento tem que ter um objetivo muito claro. Porque investir por investir é coisa do passado, é muito do mercado off, que Coca-Cola destinava 2% do faturamento para investimento e dava certo, fazia a roda girar. Mas era uma coisa não traqueada. E hoje, com a internet, a gente consegue traquear, monitorar, rastrear tudo. Se a Lígia comprou em determinado e-commerce, se ela veio de uma campanha paga, não veio de uma campanha paga e por aí vai. Então, acho que é importante deixar claro isso. E transcendendo para essa parte de criação, né, algo que a gente tenta promover bastante na agência, de conectar essas áreas, porque a mídia está acostumado com ter um objetivo claro. Eu preciso gerar vendas, eu preciso gerar alcance no Facebook, eu preciso gerar engajamento, que as pessoas curtam, comentem. Então, para cada
cada investimento você tem um objetivo muito claro, se é uma conversão, se é uma questão de conversar com o usuário, abrir um relacionamento. E para a comunicação, para a parte de criação, vem muito essa herança de fazer algo agradável, bonito, e é algo que a gente está tentando cruzar um pouco entre as equipes para a criação precisa ser guiada também com objetivo. É o objetivo do quê? É da pessoa conhecer a minha marca? É de promover que ela compre hoje no meu e-commerce, nos próximos 10 minutos, né? Então, acho que tem uma virada de chave que o digital trouxe como uma realidade para realmente, às vezes, perde um pouco da questão de, fazer campanhas para Cannes e tudo mais, ainda mais quando a gente fala nos 90% dos anunciantes no Brasil, né, que são pequenos e médios, mas ao mesmo tempo a gente consegue provar mais valor, que o investimento desse cara realmente está gerando retorno, e a gente consegue provar com números, né, com toda a parte de rastreamento, como eu estava falando. Então é algo que, enfim, é uma mudança que eu sinto, assim, que a gente vem passando, estimulando muito na Ocup, e que eu acho que não é nem uma tendência, é a realidade, uma necessidade, sabe, que a gente está passando. Então acho que é um pouco disso. Agora, aproveitando até esse ponto que você falou de início, né? Polêmica. Ai, meu Deus. Polêmica. Eu acho que não tem como falar do cenário e falar para as pessoas que estão começando na área sem falar sobre o nosso sistema de educação que não prepara esses profissionais. Eu acho que você, sim, como CEO, você como dono da agência, você tem contato direto com quem está querendo ingressar nesse mercado. Pessoas, sim, que já estão no mercado, que você acaba contratando, pessoas que estão começando, né? Temos designer júnior, temos pessoas que estão começando. Me fala um pouquinho do seu início educacional, polêmico, e me fala também o que você enxerga nessa forma. Tem um ponto interessante que você falou ali atrás, no início desse papo, que você não veio de agência, mas tipo, eu vim e tudo mais, né? E, enfim, eu sei esse agência tradicional, que a gente está tentando fazer diferente. E uma coisa que a gente, só dando espaço para trás, uma coisa que a gente vem promovendo muito é que você não precisa ter 5 anos, 10 anos de experiência em agência para trabalhar na Ocup. Porque, inclusive, pessoas que têm 30 anos de agência, elas às vezes estão até muito viciadas, né, nessa cultura um pouco nociva, porque, como eu falei, mas essa pessoa não sai dali, é algo que é recompensado, inclusive. A questão de você sofrer e virar noite e tudo mais é recompensado e vira um vício, sabe? Eu faço isso, mas ganho mais e tudo mais. Então, o lance de não vir de uma escola tradicional, de um passado tradicional na visão das grandes agências, eu acho que é positivo pra gente, né? E daí entra um pouco desde a minha origem, que, como eu falei, eu comecei a trabalhar direto porque eu não sabia o que eu queria fazer. E sempre teve uma pressão para fazer a faculdade, voltado para marketing, voltado para administração, na verdade qualquer faculdade, né? Esse é um problema que eu perdi oportunidades de emprego, simplesmente eu passei em todas as etapas, mas quando chegou na hora da contratação, cadê seu diploma? Eu falei, ainda não terminei, porque realmente eu fazia algumas faculdades, ou não tenho, né? Não tenho pretensão em terminar. E simplesmente me desqualificavam por isso. Então, e é muito complicado, porque fazendo, assim, não é um desestímulo à faculdade. Eu acho que tem perfis de pessoas que funcionam mais, perfis que não. Tem mercados e mercados. Um médico não tem como falar, não vou fazer uma faculdade. Mas pra gente que trabalha com o mercado digital especificamente, lógico, eu acho que a maioria dos colaboradores hoje tem faculdade, mas é algo que a gente não é obrigado, né, e tudo mais. E lógico, traz uma bagagem positiva no geral. Só que falar que na faculdade você aprendeu a operar a mídia, a fazer a criação dessa maneira que a gente está falando, guiado a resultado, essa troca que é o dia a dia, isso eu me frustrei muito porque eu não encontrava em nenhuma faculdade. Eu ensinava, às vezes, o professor, ou a gente batia a boca, porque ele veio de uma escola tradicional, do off, normalmente, né, do offline.
Então, e ensinar que eu falo não é de uma maneira pejorativa, mas sim que são realidades diferentes. É ensinado uma coisa do mundo físico e a gente está num mercado digital que a gente, inclusive, ele se transforma todo santo dia. Vem tecnologias novas todos os dias, então não é algo que a faculdade, na velocidade dela, inclusive o ensino de uma maneira geral, ele demora anos para se transformar, para ser aprovado, é algo muito mais engessado. Então, enfim, tenho um pouco dessa visão, sabe? Que tipo, ok, se ter faculdade ou não, na UCUP não é algo obrigado, e a gente busca, acho que vira um pouco, né? Então o que a gente busca? Se não é uma pessoa com faculdade, é uma qualificação de cursos? Sim, de experiência, mas acho que o principal é de perfil. Pensa que hoje uma pessoa de criação ou uma pessoa de mídia tem um conhecimento, às vezes está entrando na UCUP com um conhecimento básico ou sem nenhum conhecimento. Quando ela tem um conhecimento básico, por exemplo, a gente está falando que hoje, né, em 2023, a gente tem determinados canais, Facebook, Google, enfim. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 2 anos, fazendo uma provocação, talvez não tenham esses canais. Não sejam as mesmas redes. Twitter tá aí para provar que amanhã pode sair do ar. Exato. E até depois fazer uma provocação, inteligência artificial, tudo mais, a gente pode falar um pouquinho. É algo que vem mudando mercados. Então, assim, se eu pegar alguém só por aquele conhecimento, ela é especialista naquilo, não abre cabeça para nada além daquela especialização, daquela técnica, não é uma pessoa certa para a UCUP, porque, e que ao meu ver está se restringindo no mercado de trabalho. Porque a gente precisa de uma pessoa que tenha a habilidade de aprender coisas novas, de se desdobrar, de debruçar naquela ferramenta, né, e entender como ela funciona e começar a operar, né, seja na parte de criação, na parte de mídia, na parte de dados, enfim. Então, eu enxergo que o desenvolvimento de perfis nesse estilo multidisciplinar, né, de fazer acontecer, é mais importante às vezes do que você ser mega pró em determinada coisa, sabe? E falando de quem quer ingressar no mercado, não tem, acho que, uma receita de bolo, né? Tem uma questão de, se você realmente quer ir para o mercado digital, é lógico que uma faculdade, eu acho que vai te conectar com pessoas, vai dar uma base legal, mas não necessariamente terminando a faculdade você está pronto para ingressar e começar a trabalhar em qualquer área da agência. Porque muitas vezes você não é formado para isso. Então, buscar cursos, vivências, estágio, buscar trampo de assistente, para realmente absorver, né, um pouco mais. A gente começou esse trabalho lá na UCUP, né? Hoje você lidera um outro designer. E é muito isso, para mostrar o dia a dia. Eu acho que a agência ensina muito, eu aprendi muito. E, de novo, não tem uma coisa que você vai aprender que vai valer por 20 anos. Porque quem está buscando isso, esse trabalho, digamos, aprendi uma técnica e só vou fazer isso na minha vida inteira, cara, não é no digital. Desde linguagens de programação, tudo se transforma, né? E as redes sociais, até como usuário você vê, antes era o Orkut, daí depois veio o Facebook, que já vem perdendo força, Instagram, TikTok, Twitter, teve uma transformação, então não tem um papel único, né? É algo muito dinâmico. O mercado hoje exige uma coisa que você falou lá atrás, né? Que você falou que no começo e desde sempre você se viu como uma pessoa que queria mudar as coisas, né? Essa questão Sim. de você ser impaciente de certa forma, mas não se conformar com as coisas como elas estão, né? E eu acho que hoje existe uma coisa que é muito positiva, ao mesmo tempo que tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo dessa questão de cursos, né? Só que hoje a gente vê, assim, qualquer pessoa dando curso, o que eu acho muito positivo, assim, de pessoas reais poderem ensinar vivências reais. Então, o que você não vai ver numa faculdade, por exemplo, por ser uma base, por ser uma coisa que é positivo você saber, mas não está tão atualizado, você vai ter pessoas, enfim, mais do mercado, dando as suas vivências, dando as suas experiências. Sim. Então, eu acho que é um incentivo bom, ao mesmo tempo que tem que tomar um certo cuidado, né? Concordo. Tem muito pilantra, né, no mercado. Que promete coisa fácil, né, e tudo mais. Então, assim, indo para essa linha, o que a gente costuma conversar, né,
Porque até a gente, enfim, nunca tem tempo para parar de aprender e buscar, né? A gente busca cursos com frequência e dá uma olhada na grade, entender se realmente vai até o fundo, né? Porque daí você pode falar, pô, ainda não trabalhei em tal coisa, mas eu fiz um curso, desenvolvi determinado beta, né? Ou um projeto assim assado, vira um case para você se promover para o mercado. Mas alguns são muito superficiais, muito ruins realmente para você só tá perdendo grana. E isso é tanto para quem quer ingressar como um colaborador, como um funcionário, mas eu vejo até mesmo como cliente, porque tem aquele... Agora eu vou comprar uma briga, mas eu sou muito contra a fórmula do lançamento, aquelas coisas que atraem lives para 20 mil pessoas, façam isso, me deem R$500 e você vai ficar rico. Cara, não é assim. E não é uma fórmula única para todos os clientes. É lógico que tem mecanismos, tem coisas que dá para aproveitar, mas mostrar como se fosse apenas um caminho é muito inverídico, assim, sabe? A gente estuda muito o mercado para cada cliente, tem suas particularidades, né? Então, questão de curso realmente é algo complicado. Tem colaborador hoje nosso na Ucup que eu sei que já tentou trazer amigos no mercado, de falar assim, cara, eu vou te ensinar o que eu faço aqui, depois eu vou te passar uns freelas e daí te indico para a agência. Então, buscar até mesmo uma referência de alguém que trabalha numa agência, pedir algumas instruções para ser o mentor ali, às vezes é um caminho válido, sabe? Sim. Então, quando a gente fala de digital, realmente eu acho que é algo muito dinâmico, né? Bom, então falando um pouquinho sobre inovações, Sim. E a gente já falou um pouquinho do que enxerga, né, para o mercado, mas você levantou um ponto já que eu quero que você conte um pouquinho mais, que são a polêmica de questão de inteligência artificial. Tá, há uns 15 dias, se alguém falasse assim, vai chegar uma inteligência artificial que vai mudar ainda esse ano o mercado todo, inclusive me falaram isso, eu falei assim, você tá viajando, tá maluco, sabe? E essa inteligência eu comecei a fazer testes, porque dando um passo para trás, tá? Nos últimos anos sempre vem surgindo algumas coisas mirabolantes no mercado, de puta, agora vai bombar e vai mudar o mercado inteiro. E muitas vezes é simplesmente um buzz, um burburinho ali que ainda está muito embrionário, não tem algo certo. Até o metaverso surgiu com, bombou assim em todo lugar falando, só que é algo que, ao meu ver, para a gente saber o quanto pode interferir rápido na sociedade como a gente conhece, é se hoje você pode abrir o seu celular e fazer alguma coisa com o metaverso. E não é tão fácil, não é tão acessível, não é algo tão tangível. Uma coisa muito mais do imaginário. Eu acho que vai evoluir ainda bastante e mudar algumas coisas como a gente conhece, mas ainda tá num passo lento e tudo mais, ao meu ver, né? Assim, não tô falando de, às vezes tem 1 milhão de pessoas no Brasil acessando, legal, a gente tem 210 milhões de habitantes, então assim, ainda é embrionário, né? A gente tá falando de recursos, de coisas que realmente atingem a sociedade, que pode fazer uma transformação rápida, né? E rapidinho, lembrando que isso a gente tá falando do hoje, né? Hoje. Se você ver daqui a um mês, pode ser que esteja e os robôs dominarem o mundo, mentira. Não, acho que é diferente do Exterminador do Futuro que a gente tá falando, né? Então, indo pra inteligência artificial, quando me falaram isso, eu falei assim, tá viajando. Só que tem uma camada de inteligência artificial chamada OpenAI, que surgiu, né, depois de uma estruturação longa, que usa toda essa parte de inteligência, né? E a partir dessa base de inteligência surgiram alguns produtos, como o ChatGPT, que acabou de ser lançado, e que é uma coisa de louco, assim, você pode criar uma conta rapidinho, vincular com o seu Gmail e começar a usar. O que é o ChatGPT? Só para fazer essa conexão com a parte de criação e como eu vejo isso. Pense que o Google é uma plataforma que ele tem muita inteligência hoje, porque ele entende uma pergunta, uma palavra e te traz resultados válidos, relevantes, né? Normalmente ninguém precisa navegar mais de dois sites para achar o que precisa. Então é uma inteligência positiva. Só que pense que o ChatGPT aprendeu tudo que tem na internet e ele não vai te jogar para um site, ele vai te responder com assertividade o que você está procurando.
Então, aquelas buscas de o que faz tal coisa, o que até o que é uma mancha aqui no meu braço, tudo, o ChatGPT, ele auxilia nisso e muito mais, né? Então, ele já te entrega a resposta. É como se você estivesse conversando com uma pessoa muito sábia. E daí você fala, não, mas a inteligência artificial não tem esse dom humano. Pode abrir lá e fazer testes. É absurdo, ele aprendeu com a internet, com bilhões de informações, trilhões, quadrilhões de informações. Então, realmente, o nível de contato é muito absurdo. E falando de criação, como que eu vejo isso, a inteligência artificial entrando na parte de criação, tá? Vou pegar a parte de conteúdo que, por exemplo, o ChatGPT hoje é 100% texto, mas já tem outras tecnologias como o DALL-E, né, fazendo referência a DALL-E, que usa também OpenAI e ele constrói imagens, né, em tempo real ali do que você... eu quero um duende com boné do Manchester e, enfim, fumando um charuto. Ele vai gerar uma imagem, é absurdo. Mas falando do ChatGPT especificamente, é o tipo de coisa que a gente já começou a fazer alguns testes. Por exemplo, escreva para mim um anúncio de um apartamento de tantos milhões na Avenida Paulista para vender, para a plataforma de Google Ads, né, os anúncios de texto, com tantos caracteres. Na verdade, eu acho que a gente nem pediu os caracteres, ele já sabe quantos caracteres precisa. E só, ele trouxe diversos elementos. Viva em São Paulo, não sei o que, perto de tal lugar, daquilo. E daí você aperta um botão, ele gera mais tipo 1, 2, 3, 10, 100 alternativas. Que é o que hoje faz parte do trabalho de criação, né? Essa geração de conteúdo para a mídia utilizar, para a gente ter um objetivo e atingir esse objetivo, vender um apartamento, por exemplo. E daí a gente começa a falar de uma coisa muito maluca, de uma inteligência, de uma máquina criando anúncios, criando conteúdo, né? Sim. E daí eu nem vou entrar, a gente pode falar ainda, mas essa parte de criatividade, né, e tudo mais. Mas hoje, de maneira geral, então vai perder o emprego quem é um redator? Não a curto prazo, mas eu acho que é um estímulo, uma provocação, porque com a inteligência artificial, trabalhos manuais vão começar a ter menos relevância e vamos pensar aqui no escopo de um redator, tá? Eu acho que é um estímulo para ele virar um maestro. Até um amigo meu, Adalberto, usou esse termo. As pessoas vão ter que começar a ser maestras, né, para realmente falar para a inteligência o que ela precisa cuspir ali de produto final para você. Sim. E você precisa ser detalhista. E até uma coisa, por exemplo, a nível de entender se eu quero fazer esse anúncio de apartamento não sei o quê, para um público de Brasília, vendendo apartamento em São Paulo, para um cara do interior de São Paulo, e ele vai moldar essa inteligência, só que tudo são inputs. É como se você vai meio que você vai precisar evoluir para ser um líder da ferramenta, falar o que você quer, né? Então pensa que você tem um grupo de redatores júniores, enfim, para produzir esses conteúdos. Você tem que falar o que você deseja. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. É você virar uma chavinha para começar a pensar um pouco mais na estratégia e não só na linha e caracteres que você precisa contar. E é um alerta, na verdade, porque é uma mudança muito rápida que a gente está vendo. A gente está falando de, em 2 anos, o mercado se transformar. A expectativa é que Google, que hoje é o site mais acessado do mundo, perca 50% do tráfego em 1, 2 anos. Caraca. Então, daí entra aquilo que a gente está falando, que as coisas no digital não são fixas, não são para sempre. As plataformas vêm, vão, morrem, talvez surja uma outra OpenAI, uma outra inteligência artificial para bater com essa. E sites enormes como o Google, as redes sociais como a gente conhece talvez se transformem. Então, é isso, é ficar antenado e aquilo. Se você falar, não, eu sou especialista só em fazer isso, aquilo e acabou, durante 30 anos eu quero fazer isso. Não é o mercado certo para você digital. E na verdade acho que não é um perfil muito bom, né, você querer ser travado em alguma coisa. Então, ou não, quero atuar nessa área, mas ser aberto a ferramentas, a metodologias novas, a fluxos e processos novos. Sim. Mas a questão do OpenAI vem mudando muito. E é um convite para todo mundo acessar ChatGPT, busca lá no Google e fazer testes, pedir conselhos. Até um último exemplo,
eu não sou da área de programação, mas você pode digitar lá. Escreva um código HTML para eu integrar, sei lá, o portal do UOL no meu site. Ele vai gerar um código. Então, assim, é muito louco o nível que ele consegue chegar. Eu acho que da mesma forma que, sei lá, antes teve uma relutância, sei lá, quem trabalhava com offline tinha uma relutância com online, vai ter gente relutância, enfim, sempre vai ter essa relutância com coisas novas. Sim. A gente está falando de uma coisa que nosso trabalho é estimular vendas, é estimular também consumo, é estimular conteúdos, da mesma forma que, jogando a polêmica, pode ser utilizada para um conteúdo fake. Sim. Sim. Né? Então, é uma ferramenta pode ser usada para o mal, pode ser usada Tem toda essa também. questão, né? No OpenAI eu venho estudando bastante e eles estão, na verdade, está numa fase beta, eles lançaram o ChatGPT num modo beta ainda, porque eles estão vendo, inclusive, quem está usando para o mal, para o bem, para começar a ensinar a ferramenta. Você pode ir até aqui, tem linhas que não podem ser cruzadas. Sim. Então, acho que esse é um fator importante e até estava conversando com um amigo meu que, enfim, tem um blog grande e tal. E ele falou, é capaz da inteligência artificial, né, muitos conteúdos serem gerados por ela, posts no blog, e vai começar, sabe o selo do transgênico? Ele usou o Adal ali, grande abraço, ele usou esse argumento, ele falou assim, sabe o transgênico que fica ali, é obrigado a estar na embalagem? Provavelmente vai começar a ter uma ética de conteúdo gerado via inteligência artificial, sabe? É o novo transgênico, porque... É tipo um Doritos. Você sabe que não faz tão bem para a saúde, mas é gostoso pra caramba. É o tipo de conteúdo que pode ser gerado via inteligência artificial, sabe? Vai ter que ter alguma forma ali de você saber, de identificação, né? Só para você saber que aquilo foi escrito por uma inteligência. E nada, eu acho que não exclui de forma alguma o trabalho de revisão, de adaptação do ser humano, mas assim... Realmente é uma ferramenta. São ferramentas, como você falou. Sim, são ferramentas. Mas é bem doido isso, né? Porque isso muito maluco. São coisas assim que nós produzimos, questão de fake news ou fotos fakes em Photoshop, sei lá, coisas que sempre existiram, deepfake, e são coisas que a gente sabe que tem público que vai falar, meu Deus, é uma ferramenta do mal. E tem gente que vai tem muita resistência e tal. Mas tem coisas que eu acho que não tem muita volta também, sabe? Sim. Como a internet. Não tem, tipo, agora não vai mais ter internet. Tipo, a não ser que, sei lá, aconteça um desastre mundial. Mas, tipo, inteligência artificial é a mesma coisa. Ela já tá... E aos poucos, a gente acha que não, mas aos poucos já vem... É que não era uma inteligência tão explícita, mas, por exemplo, a questão do Google, todo o algoritmo das redes sociais, uma Alexa conversando contigo, tudo isso foram pequenas evoluções. A gente não surgiu do nada, não chegou nisso do nada, Foi muito rápido, mas não foi do nada. Foi rápido. Tava conversando com o Chico também lá da nossa equipe, que é engraçado, né? Essa questão de não se fechar, de ter a cabeça aberta. Quando a gente olha a Forbes sempre publica o ranking das 100 maiores empresas do mundo em termos de valor de mercado. E quando você olha ali, eu não vou lembrar o número exato, mas das 100 dos anos 2000 que foi publicado, cerca de 80% não existe mais das empresas. As empresas que eram as mais valiosas do mundo. Daí tem várias, Blockbuster que fechou, tem a parte da indústria de fotografia, caiu muito, perdeu muito valor com a questão do simples celular. E daí quando ele falou assim, mas eu acho que isso aconteceu porque nos últimos 20 anos teve uma evolução da tecnologia e do digital muito grande. Eu acho que nos próximos 20 anos não vai ter esse pulo. Daí que eu falei para ele, não, eu discordo, talvez em 2 anos muitas empresas não existam, das maiores. Google é um exemplo. Talvez com metade do tráfego ela perca 9 décimos do valor que ela possui hoje. E aí? Então, assim, você querer... Nada é estável, né? É uma sensação falsa essa segurança que a gente busca, né? Americanas era uma das maiores empresas do e-commerce brasileiro, acho que era a maior, e tá em recuperação judicial, praticamente nesse momento ela tá falida, sabe? Então
é muito louco e eu acho que é um alerta positivo para você não ser aquela pessoa fechada, né? A gente tá falando de criação não é sobre isso, né? Agora a gente se recuperando, porque a gente tá triste da inteligência artificial, é um papo meio pesado. É um papo meio pesado. Não, eu acho que é interessante a gente falar essas coisas, porque não tem um final essa história ainda. E nem vai ter um final tão próximo, né? Pelo menos. É instável, então vai que do nada realmente tudo muda. Né? Mas eu acho que é interessante, partindo, catando todas as pecinhas que a gente está jogando aqui, né? A sua visão um pouco de empreendedor. E a gente sabe que o número de empreendedores no Brasil é muito grande, é um país que tem muita gente empreendendo. Então, a sua visão como empreendedor e alguma dica para quem quer começar a empreender nessa loucura de mundo, uma boa sabe? pergunta. Como que você se sente também passando de CLT para empreendedor? Então, eu acho que é interessante ter essa sua visão, assim. Muito boa pergunta, porque tem muita gente que fala assim, quando as coisas começam a dar certo, vem, entra no meu projeto, né, e tudo mais. E se fala 2 vezes, eu entro de cabeça porque eu adoro essa dinâmica de empreender. Mas eu acho que o empreender tem algumas fases. Vamos falar da primeira fase, que é do imaginar, sonhar, o que você quer. E tem uma questão que a gente está no Brasil, e o Brasil tem oportunidade pra caramba. Porque todo problema, e tem bastante problema, independente de governo e tudo mais, o Brasil tem sérios problemas. Cada problema pode ser resolvido por uma empresa. Então, a Uber veio para resolver o problema de transporte. O Airbnb veio para sair da bolha dos hotéis apenas. Nubank veio num problema de altas taxas do banco, problemas de liberação de crédito e a falta de digitalização. Só que também você ter ideias é diferente de empreender. Tem muita gente, eu tenho uma ideia, vou te contar, não tem para ninguém. Cara, não significa que vai dar certo, não significa, porque todo mundo tem ideia não vale nada. Essa é bem a verdade. Você conseguir colocar em prática é que são elas. Então, você tem uma ideia legal, quer empreender, e a gente tá falando desde uma coisa disruptiva que pode voar, mas às vezes é uma lojinha, é um site que vai fazer algo pequeno, não precisa ser tudo grandioso. Mas eu acho que começa com validação. Acho que esse é o primeiro passo, validação. Tem uma ideia? Vamos supor que você quer criar um produto, uma tecnologia que vai juntar inteligência artificial e publicar automaticamente nas redes sociais. A ideia é legal. Vou produzir já, desenvolver essa ferramenta e depois mandar para o mercado? Não. Acho que esse é um ponto de virada. Então, você validar é importante. Como que você faz isso? Abre um Wix, cria uma landing page, um site, né, como a gente costuma falar, uma página única, falando um pouquinho do produto, tendo um formulário, para a pessoa saber, vai ser lançado em tal dia, deixe seu contato para saber mais. Faz uma campanha, gasta R$50 no Facebook Ads e vê, das 1.000 pessoas que entrarem, que é a minha meta, das 100 pessoas que entrarem, quantas pessoas quer que preencha esse formulário? Porque daí você vai ter uma taxa. Se 10% preencher, eu acertei no produto, acertei na mensagem, posso investir uma grana para desenvolver isso e lançar para o mercado. Estou falando de uma maneira geral, lógico, tem outras etapas, tá? Mas é o tipo de coisa que às vezes falta. Tem clientes, a gente já viu, tem uma ideia legal, desenvolve um monstro, tem uma equipe já com 10 pessoas, lança para o mercado, esquecemos o botão vermelho, sabe? Alguma coisa assim, básica, porque não conversou com o cliente. E isso é algo que não acontece só no início, é algo que vai se modificando. O primeiro ano da Ocup foi de transformação, de entender nosso lugar no mercado. Tinha uma vontade de fazer diferente das agências tradicionais. Mas a gente teve que se abrir para o mercado, entender o que dava certo, qual é o tipo de cliente que aceitava melhor nossa dinâmica. Então, resumindo, cara, tem uma ideia, estrutura uma validação rápida, desde você fazer uma entrevista com 10 pessoas e perguntar, e aí, você acha legal isso, aquilo? O que você sente falta, eu não sei o quê. Qualquer tipo de contato com o seu público final é muito importante para você
ser mais ágil, não gastar dinheiro à toa e ter mais foco. Quando a gente também fala, procura uma validação, é realmente da pessoa que é o seu público, né? Você não vai chegar pra qualquer pessoa. Vai falar pra minha mãe e pro meu pai, né? Tipo, daí não dá. É realmente buscar o seu público. Exatamente. Saber quem é seu público. Mesmo que não faça essa dinâmica que eu comentei, identifica, chama no LinkedIn, eu vi uma pessoa assim, assado, que tem o perfil de quem eu quero vender o meu produto, né? E questionar, você acha que faz sentido, não faz, você tem interesse, quer entrar na lista de espera, né? Entra o seu comercial ali. Eu acho interessante também, sei lá, situar a pessoa de que você que está assistindo, que nós viemos de uma família de empreendedores, então a gente já sabe um pouco do sofrimento também, das dores de empreender. Mas ao mesmo tempo... Das alegrias, né? Das alegrias. E eu acho que isso também foi uma certa influência. Eu acho Sim. Você, na verdade, começou no posto do CLT, mas se viu no empreendedor, por mais que tenha muito mais dificuldades, de certa forma, mas uma forma de mudar muito mais efetiva, né? Não que você não consiga mudar como CLT, tá? Você que quer ser CLT e mudar. Sim. Mas eu acho que... E achando a empresa certa, por exemplo, na Ocup, a gente quer achar sócios, a gente quer pessoas que se importem tanto com o negócio que vai fazer parte. Sim. Então, além da Ocup, existem outras poucas empresas, mas existem empresas assim também. Sim. Startups fazem isso, então, porque no início a gente, assim como a Ocup, não pagava nada bem, daí a gente vai evoluindo. Startups são a mesma coisa, às vezes não pagam muito bem, mas você tem a chance de fazer parte daquilo. E crescer junto. E crescer junto. Então, enfim, acho que é isso. Tem maneiras de inovar no mercado, tem fases. Tenho 15 anos, quero construir minha empresa. Às vezes falta bater cabeça um pouco, aprender do mercado, né? Conversar com pessoas, conhecer, para não se frustrar também, para não ter uma impressão errada e falar assim, nossa, tem um produto gigante de bom que ninguém vai usar. Um exemplo de coisa grandiosa que a pessoa falou, meu Deus, vou transformar o mundo. E que quando não tem uma validação pode acontecer isso, eu esqueci o nome do produto, aqueles carrinhos que os seguranças de shopping usam. Sim. O cara falou assim, é algo transformador que eu tô lançando, ninguém mais vai usar carro, moto, nada, vai ser isso. E no final não teve aderência com o público. Ninguém achou muito legal. Exato, tipo, falaram, pô, é legal, é importante pra gente. Mas no geral, não. Sim. Então é isso, às vezes tipo, o cara achou que ia ter uma empresa de trilhões e ela já faliu, entendeu? Então assim, é muito maluco isso, né? É um aprendizado. Sim. Bom, muitos aprendizados, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Mas antes de terminar, eu queria que você falasse algum desabafo. Pode abrir na roda, abrir seu coração. Um desabafo. Tá bom. Primeiramente, queria agradecer por me receber aqui. Foi sensacional e desejo realmente que esse projeto ganhe asas como você, voe pra caramba. Sobre um desabafo, acho que tem uma coisa que, como empreendedor, pensa que eu vim lá de baixo trabalhando e tudo mais e a gente vai criando empresa. E até hoje, né, eu coloco muita mão na massa, mas estou tentando sair da operação para me dedicar mais no corporativo, enfim, no futuro da empresa. Sim. E tem uma coisa que é engraçado que eu não me via, e ainda hoje, um desabafo que não me vejo como CEO da empresa. É uma transformação estranha. Mas eu até falava assim, puta, eu não sei se eu quero ser o CEO, não sei o quê. Mas eu acho que faz parte a gente se permitir não se enxergar como aquilo, porque assim como eu não me via e não me vejo como um chefe, porque quando a gente olha para o mercado, ser um chefe é ser um cara, os chefes que eu tive, alguns deles eram super agressivos, sabe? E daí você não quer ser aquela pessoa, não quero ser um chefe, não quero ser um líder. Só que a gente começa a mudar isso, justamente pela palavra de liderança, de ser quem vai levar todo mundo para frente, que vai ajudar. Então, acho que um desabafo é um pouco disso, sabe? Tipo, tá tudo bem você não se enxergar exatamente em determinada posição. Mas você tá caminhando para aquilo, e pode ser orgânico, pode ser natural, sabe? Sim. Então isso acho que é um aprendizado, sabe? E, enfim, deixa o meu desabafo. Seu desabafo. Bom, muito obrigada a você que passou essa 1 horinha aí, um pouquinho mais talvez, com a gente. Bom, se você gostou,
continua assistindo e acompanhando Desabafos. Nós estamos nas redes sociais também. Vou deixar tudo certinho aqui no primeiro comentário fixado. E, bom, é isso, né? Que venham muitas mais pessoas e aprendizados e conversas deliciosas com pessoas no mercado da comunicação. E muito obrigada pelo seu tempo. Muito bom. Por você. Obrigado. Sucesso. Pra nós. Obrigado.